Foi, estamos ao vivo, sim. Boa noite a todos e a todas. Voltamos aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Já estamos aqui, sim. Boa noite, Thiago Romero, meu parceiro. Estamos nós de novo. Boa noite. Será que agora está tudo bem lá no YouTube? Boa noite a Parece que todo sim. mundo que Só está vou pedir aqui. para poder voltar nos quadrados como uma tela cheia. Mas Exatamente. estamos aqui de volta, dessa vez, na nossa nau, no nosso projeto. Obrigado, pessoal, que ficou, né, que está aqui na nossa última Masterclass, com o Natal batendo na porta, assim, dizendo, estou chegando, e a gente está aqui dizendo, estamos trabalhando, estamos fazendo. Dizer que a nau é um projeto apoiado, patrocinado, na verdade, né? Graças ao edital Fábricas Musicais da Fundação Gregório de Matos. Nós estamos em parceria com a realização da Via Press Comunicação. E estamos aqui hoje para falar de iluminação, né, Thiago? Exatamente, exatamente. Não só de iluminação, até porque nosso convidado de hoje também é um belíssimo diretor, dramaturgo. Então, o foco é a iluminação, mas também foi a partir de um espetáculo dele que a gente também se inspirou para estar aqui fazendo Anal, né? Que foi o Amor Barato. Boa Exatamente. noite, Fábio Espírito Santo. Agora nós estamos sendo escutados lá no YouTube. A gente teve que parar a primeira transmissão por conta de um problema técnico, mas seja bem-vindo novamente e agora vamos navegar. Boa noite para todas as pessoas. É um prazer tá aqui nesse nosso encontro, falar sobre luz, falar sobre dramaturgia, falar sobre teatro, falar sobre direção, porque para mim assim tá tudo em um pacote só, porque eu não me considero o iluminador, né? Eu me considero o artista que gosta de luz, que trabalha com iluminação, que trabalha com dramaturgia e trabalha com direção também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas coisas todas. Para quem viu esse vídeo, vocês viram que eu falei, na verdade, sobre o meu processo criativo, né? E sobre a minha formação. Eu acho que talvez valha um pouco voltar a falar sobre de onde eu vim, qual é a minha formação, porque isso vai refletir de alguma forma nessa questão do pensamento sobre a luz, mais especificamente, né? Eu vim porque aí eu acho que aí a gente abre um papo que pode ser mais instigante dentro do foco e o assunto de quem quiser, né? Eu sou cria de teatro de grupo, né? Eu sou cria de teatro amador e foi no teatro de escola que eu tive o contato com as áreas. Então, quando eu digo assim, eu não sou o iluminador, é porque eu me considero o artista que vem daí, que nesse grupo a gente tinha contato em fazer a dramaturgia, em fazer a direção, em fazer a cenografia e em pensar o figurino e pensar a iluminação. E naquela época, lá em Natal, né, Rio Grande do Norte, a gente fazia spot lata, fazia spot de farol de fusca, fazia ribalta, fazia mesa com interruptores. Então, assim, a minha formação e o meu pensamento artístico um pouco vem da coisa precária, né? Do precário como material e não como pensamento, né? Sempre eu acho que a gente pode fazer uma luz luxuosa, pode fazer uma luz refinada com pouquíssimo equipamento, né? Equipamento não está ligado exatamente a uma qualidade e a um requinte, né? Então, assim, eu sou um artista do precário. Eu sempre fiz luz com muito pouco material ou com pouco tempo. Na verdade, essa nossa área
e de fazer luz, a gente sempre, eu acho que é a área que entra por último, né? Infelizmente, né? Porque muitas vezes para os projetos nós somos convidados já da metade e tal, e não do começo, porque eu acho que o ideal é a gente, quer dizer, hoje isso já mudou um pouco, mas muitas e muitas vezes assim eu fui convidado para fazer luz quando o espetáculo já estava levantado, quando a cenografia já estava pronta, né? Mas assim é muito bacana o ideal desse diálogo com a cenografia, com a direção, onde uma área vai interferindo numa outra. Eu acho que essa é a riqueza do trabalho nosso de fazer teatro, né? Porque eu acho que teatro, para mim, mesmo quando você faz um solo, um monólogo, teatro para mim é coletivo, né? Eu penso o teatro como coletivo sempre. Então eu penso assim, luz para mim é a luz para o espetáculo, né? O que o espetáculo quer, junto com a cenografia, junto com o figurino, junto com a direção, né? Então eu trabalho muito nesse pensamento e aí vem por que eu falar dessa minha formação, né? Que aí depois desse grupo de teatro de escola, eu participei de um outro grupo onde a gente tinha um teatro, onde o diretor ele arrendou um salão paroquial que ia virar estacionamento, né? Nada tão atual. E a gente tinha um teatro. Então, você era ator, você ia para a cena, para o teatro infantil, depois você saía, ia lavar banheiro, ia varrer plateia, um outro ia para a bilheteria, um outro ia guardar o cenário para fazer a peça de noite, né? Então, minha formação é um pouco essa, e depois eu participei do grupo de teatro Alegria, que é um teatro focado em teatro de rua, lá em Natal também, né? Que aí me deu uma outra perspectiva sobre qual é a necessidade real de uma luz para o espetáculo cênico. Tanto porque assim, eu faço luz, mas na minha cabeça de diretor, eu crio sem necessariamente pensar na luz, a não ser que seja algum... Travou para mim? Travou para mais alguém? Travou. O Fábio que travou mesmo. A internet dele. Voltou. A encenação como de diretor, pensando o espetáculo que ele funcione sem luz, sem figurino, sem cenário. Se ele funciona ali com o ator, aí pronto, agora vamos botar o cenário, vamos botar luz, porque isso só vai enriquecer, né? Claro que há espetáculos e espetáculos, eu estou falando aqui de um modo muito amplo, né? Muito amplo. Mas o teatro de rua me ensinou a enxergar a luz cênica de um outro modo e enxergar o ator também de um outro modo, né? Aí, depois dessa minha experiência lá em Natal, eu vim para Salvador, isso no começo dos anos 90, e aí foi que eu comecei realmente a fazer muito mais luz e aprender a fazer luz, né? Que eu aprendi um pouco na prática. Eu não sou formado, né, em artes cênicas, eu sou formado em jornalismo, depois eu me formei em cinema, mas eu não estava... A formação de teatro foi sempre prática. E quem me ensinou muitas vezes a luz foi o ator, foi o diretor, os diretores com quem eu trabalhei, né, aqui em Salvador. Então, eu agradeço aos atores que me deram várias dicas muito interessantes, né, para pensar sobre essa questão sobre luz, sobre a necessidade de você fazer uma luz e você explicar para o ator, né, por que tem aquela luz lá, por que a luz foi feita, porque a luz muitas vezes ela é feita para o espectador sentir coisas, mas sobretudo para dar uma cama para o ator também, né? Então eu aprendi nessa
prática a fazer essa coisa assim, sempre quando pode, né? Porque a gente sempre tem pouco tempo, tem que acertar, tem pouco tempo de experiência, e hoje a gente tem esses softwares, tem essas coisas que você simula, né? Mas a gente normalmente a gente tem muito pouco tempo. Você tem a véspera ou um dia para você montar a sua luz, para você gravar a sua luz, para você testar a sua luz, que tem que dar muito certo e estrear, né? Porque parece que você não pode errar, né? Você erra pra caralho, porque você erra muito, você não tem, né? O ângulo que você erra, a cor que você botou, a intensidade, o ritmo de uma transição, enfim, né? Mas eu sempre, quando eu entendi isso, eu não me incomodava mais de errar. Eu errava e falava, é isso aí, esse é o processo. Vamos errar no segundo Temos uma dia. temporada, né? Pois é. Na temporada vai ajustando, porque a luz também muda, né? Na temporada. É necessário que a luz mude, seja uma transição, seja uma intensidade, até uma mudança de equipamento, né? De uma composição. Mas eu acho que a luz tem que mudar como o espetáculo muda, né? Uma das minhas perguntas para você, Fabinho, era, você meio que já respondeu, que como era esse processo, né? A gente, por exemplo, eu faço figurino muitas vezes o figurino vem antes da própria encenação. Se a luz também alguma vez foi um dispositivo para você para criação, ou ela só entra também nesse processo depois que o encenador, o diretor, o dramaturgo tá agindo. Ela já Pois foi é, um start? não, assim, dentro dos espetáculos que eu dirigi e que eu montei, nunca eu nunca tive o pensamento primeiro na luz. Nem eu posso até pensar, em uma cena tem um efeito, mas assim, o pensamento nunca foi, no meu caso, a reboque de uma concepção de luz antecipada. Na verdade, em muitos casos, para fazer luz, eu uso a minha experiência em dramaturgia, né? Muito, muito mais do que a de direção, porque eu penso luz como dramaturgia. Eu penso luz assim, onde é que eu, com os recursos estéticos que a luz dá, em intensidade, ritmo, ângulo, sombra, enfim, como é que eu ajudo a encenação a contar essa história, né? Onde é que eu anulo ou reforço certos aspectos da dramaturgia ou da encenação ou do trabalho do ator para que o público compreenda, né? Como é que eu somo os signos, né? Como é que eu junto esse signo da iluminação para o espetáculo. Então, assim, meu pensamento de iluminador, ele é influenciado, na verdade, pelo o do dramaturgo, né? Não o iluminador eu acho que o iluminador ele influencia mais numas resoluções técnicas. Sim, pela prática, hoje eu tenho um tempo de teatro que eu sei que certas coisas podem funcionar sem eu precisar fazer grandes testes, né? Se eu quiser uma silhueta muito forte, ou se eu quiser criar planos dentro de um espaço de profundidade muito curto, né? Eu falo, eu tenho como botar um personagem aqui na frente, botar um outro aqui, com 2 metros só de diferença, e eu criar aqui 2 espaços inteiramente diferentes, né? E isso, aí assim, a luz ajuda um pouco o encenador, né? O diretor. Mas é o dramaturgo que ajuda o iluminador,
né? A dizer assim, peraí, o que é que eu quero que o público perceba? Como é que eu quero que o público sinta? Porque eu acho que quando você tem uma boa interpretação, uma encenação bem adequada e você tem uma luz que ela tá bem composta e ela entra suavemente numa cena lírica, alguma coisa assim, o público percebe, o público sente, o público tem uma sensação, o público tem um sentimento com aquela cena. Eu acho que é aí que o meu trabalho de iluminador entra. Massa, massa. Fábio, eu tenho uma pergunta sobre essa lógica dos musicais um pouco, né? A gente pensa o conceito, né, de determinada área da ferramenta teatral, mas a gente também pensa a estética, também pensa o efeito. O musical, ele usa e abusa disso, né? Uhum. Como é que você pensa nesse mérito não, né? Como é que você se divide no musical especificamente, entre a parte que você acredita mais conceito na sua luz e a parte que você acredita mais pirotecnia, mais show, mais efeito para o espectador? Ou como é que você lida com isso, com essa divisão que alguns fazem entre o efeito e o conceito? Pois é, o que eu acho que você tem um conceito, né? Eu acho que artisticamente você tem um conceito. E aí você parte para pegar os elementos estéticos, seja luz, seja cenário, seja a encenação, o espaço físico, né? Como é que você usa esse espaço físico para basilar o seu conceito, né? E aí, assim, porque tem uma coisa que a gente pensa e é claro que o teatro musical ele tem um pé, né? O teatro musical mais tradicional, digamos assim, mais o que a gente entende por teatro musical, porque teatro musical também é tão amplo, né? Exato. Eu já vi teatro musical que não tinha nada de dancinha, de coreografia junta, não tinha nada de luzes piscando, né? Não tinha nada disso. E era um teatro musical. Então, eu acho que a coisa do conceito, falando assim do conceito da iluminação, ele tem que se adequar ao conceito do espetáculo como um todo. E aí eu entendo que o diretor, no caso do teatro, é o profissional, é o cara, é a mulher, é a pessoa que está ali para coordenar as criações e dar um certo norte, né? Porque aí tem coisas que você tem um peso maior na direção de arte, né? Você tem coisas que você tem um peso maior na parte musical. Então eu acho que dentro do meu pensamento de teatro musical, o conceito vem antes, né? No caso, por exemplo, do Amor Barato, como dramaturgo já, quando eu pensei nesse texto, eu falei assim, eu quero pesquisar, eu quero fazer um texto de teatro musical, eu quero pesquisar um teatro musical com a temática brasileira. Mas eu não quero um espetáculo feito por canções. O que é que eu quero dizer? Assim, eu não queria que tivesse cenas em diálogo e canção. Cenas em diálogo e canção. Cenas em diálogo e canção. O que Uhum. é uma base muito, muito marcante do teatro musical, né? Sim. É, e A a, nave, e a, inclusive, é um pouco assim. pois é. Aí a minha ideia era fazer assim, eu quero que a música seja dramaturgia. Então, assim, o Amor Barato, ele foi concebido, pensado, escrito, já todo na lírica. Todo, 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 assim. Tudo que for fala, ele está dentro de uma musicalidade. Eu posso até não pode até parecer que não é uma canção, que não é uma coisa cantada, mas ele está ali, o texto está sendo dito. Então, assim,
ele foi feito já pensado nisso, assim, eu vou fazer uma dramaturgia que vai ser toda, está muito mais próximo, digamos assim, de uma opereta, né? Sim. Com uma temática brasileira, e aí quando eu pensei no espetáculo, eu não pensei no conceito estético dele, né? Porque o Amor Barato para quem não conhece, é o amor de um rato e de uma barata, o amor impossível, né? De um rato e uma barata no submundo dos esgotos de uma metrópole, que é uma mistura de O Casamento de Dona Baratinha com Romeu e Julieta, na verdade, né? E o espetáculo conta os personagens todos fazem parte de uma escória da sociedade do submundo, que é um espelho da nossa. Então, assim, não há gente bacaninha, não há gente boa. Até porque no final todos morrem mesmo, né? Então, quando eu pensei no conceito, eu pensei nisso. Aí, quando eu fui para a encenação, sobretudo na primeira, aqui em Salvador, porque eu fiz uma montagem aqui em Salvador e uma outra montagem em 2018 em São Paulo, completamente diferentes. A montagem de Salvador tinha uma encenação, eram ratos e baratas mesmo. Então, assim, tinha uns andaimes que os ratos davam uns saltos, pulavam, tinha umas coisas assim. E aí eu pensei na luz muito mais próxima, digamos assim, do show. Né? Aí sim, aí eu vi assim, eu tenho uma luz que é do submundo, que é subterrânea, muito escura, muito sombreada, mas assim, eu tenho ali algum show em alguns números musicais, na abertura, eu tinha coisas assim, eu não tinha movie, não tinha nada, era tudo luzes de PC, de pá, luzes fixas, né? Mas tinha uns piscas, tinha umas coisas assim. Na montagem já de São Paulo, eu já tive movie, mas ao contrário de eu usar como fosse um show, eu usei como dramaturgia, eu usei como foco. Eu Sim. usei os movies mais de composição de espaço, mais de pegar um movie e virar e fazer um foco. Eu usei muito, muito, muito mais isso do que como um show. Quem viu o vídeo, eu exibi um trecho, foi o trecho que eu mostrei o meu processo de estudo, né, que são os quadrinhos que eu pego depois de ver ensaio, depois de fazer uma pesquisa de imagens, aí eu vou para o meu quadrinho e eu vou montando o meu quadrinho não de cena a cena, eu vou montando o meu quadrinho a partir as luzes que eu vou botando. Sem uma cena, eu boto uma contraluz, aí um quadrinho é a contraluz, o outro é a frente, o outro é a lateral, e eu vou montando isso. Porque, como eu falei, assim, eu sempre trabalhei com um pouco do precário. Então, assim, eu sempre me safei, na verdade, o meu pulo do gato sempre foi a composição. Porque eu, assim, quando você tem pouco material, você tem que viajar na composição, dizer, eu tenho uma contraluz aqui azul, mas eu vou combinar nessa cena, ela vai estar 100% com um chão que vai estar 40%. Na outra cena, esse mesmo chão aqui está 100% e a contraluz está com 20% mais uma outra coisa. Então, quando você usa as composições, então aí é o achado para nós mortais que trabalhamos com poucos recursos, com pouco tempo lá no teatro, né?
A gente chega, monta, faz um ensaio estreia, aquelas coisas todas. Então, Fica procurando a luz na estreia, o ator, né? pois é, pois é. Porque ainda tem essa, né? Muitas vezes a gente não tem nem tempo de gravar a luz, né? É isso que eu ia falar, né? Porque o tempo de montagem, de afinação, o iluminador sofre nesse sentido, né? Tem uma logística dentro dos teatros dessa coisa da montagem, que eu sempre, nos meus espetáculos, nesse dia da montagem, da afinação, no ensaio de luz, é sempre doloroso para mim, porque eu acho que merecia sempre mais tempo, né? Para poder o ator entender, a encenação entender a proposta do iluminador. Uhum. Quando eu era coordenador técnico lá do Vila Velha, a gente lá tinha uma coisa assim que eu sempre falava na formação dos técnicos, que eu acho que esse ponto é um outro ponto muito importante. Eu mandava os técnicos sempre assistir ensaio, de entender como é o processo de criação de um espetáculo. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque, assim, de alguma forma, eu estava contribuindo para a formação do sensível desse técnico, como ser humano, né? Mas como, assim, mas como técnico de um teatro. Por que isso? Para que ele pudesse entender e compreender de uma forma mais generosa a gente que chega depois de 3 meses, 4 meses ensaiando uma peça, aí o teatro te dá 2 dias, né? Quando dá muito, né? Você entra lá, monta a sua luz e tal. E os técnicos lá do Vila, eles entenderam isso rapidamente, que os técnicos tal tem que tratar essas pessoas que acabaram de chegar, esses artistas que estavam trancafiados em uma sala de ensaio, só pensando em várias coisas na cabeça, em várias coisas, que eles chegam naquele espaço físico. O espaço físico, muitas vezes, ele também fala, né? Quantas vezes a gente monta um espetáculo na sala, chega no primeiro dia, joga o espetáculo no palco, é o primeiro dia de horror, né? Que a gente acha assim, eu errei tudo, nada deu certo, que merda, essa peça vai ser um fracasso, né? Várias vezes quando a gente chega no teatro, joga nosso espetáculo lá, sem luz e sem nada, só espacialmente, tudo some, aquela coisa que você achava lindo na sala de ensaio, que estava tão próximo, não funciona, né? Então, assim, é um momento de tensão. E aí eu sempre falei que para os técnicos disso, assim, é importante que a gente entenda e que a gente possa facilitar para quem está chegando, para essas pessoas que estão pagando a pauta, sabe, que estão aqui para fazer o seu espetáculo, a gente tem que contribuir para esse espetáculo ele ser da melhor forma, porque a gente sabe, hoje assim, isso é muito menos mesmo. Mas assim, antigamente tinha um certo padrão nos teatros, e não eram só baianos, que era uma coisa assim, você chega no teatro, era quase tudo não. Eu queria mexer essa cortina para cá, não pode. Eu queria botar uma coisa aqui, não pode. Sabe, assim, ao invés do técnico dar uma outra possibilidade, porque, claro, você não pode furar uma parede, você até pode, se depois você for lá e pintar a parede novamente. Né? Você pode fazer várias coisas, dependendo você só não pode danificar o teatro, né? Mas aí cabe aos técnicos, assim, pô, peraí, você quer fazer o quê? Qual é a sua ideia? E às vezes os técnicos conhecem muito mais aquele espaço físico, pode dar uma solução bacana, pode dar uma solução rápida, né? E aí eu acho sim, eu acho que a gente quando chega, a gente tem que ter o método de quanto tempo a gente monta, quanto tempo a gente faz um ensaio técnico, se a gente grava uma luz. Antigamente eu adorava gravar luz com o elenco,
Mas aí eu descobri que isso era muito chato. Chato para o elenco e para mim. E aí eu saquei que era muito mais bacana eu construir uma base de gravação, mesmo que não fosse uma luz muito já marcada, construir uma base e aí sim fazer um ensaio técnico parando, mostrando, ó, gente, ó, ator, essa luz aqui, ó, foi feita para aquela cena que você vem, que você vai aqui faz o seu monólogo, é aqui, ó, vem mais para frente, vem, ó, pro lado esquerdo. Você sentiu essa luz aí no seu olho? Tal, ó, você tem essa área aqui, ó, que você pode se mover bem. Como é que tá essa luz? Ela tá pequena para você? Será que dá para você se adaptar? Porque ainda tem isso, né? Ainda tem as adaptações de todas as áreas, né? Porque você não vai ensaiar lá, vai chegar e vai se adaptar figurino, vai se adaptar espaço. Aquela cena que era feita com 4 metros de distância já não é mais possível, né? É feito só com 2 metros. Então, cadê o meu espaço? Então, nessa hora que eu acho que a gente, apesar das tensões, né, de chegar no espaço, nas dúvidas, eu sempre acho que nessa hora, nesse dia, tem que reinar a generosidade, de assim, ó, estamos juntos aqui nesse barco, vai ter um monte de pepino para você, vai ter um monte de pepino para você, um outro aqui para você, vamos resolver aqui juntos, que vai ser bem mais gostoso do que ficar dizendo, minha luz, meu equipamento que não chegou, eu queria uma coisa aqui, mas aí o cenógrafo botou uma cortina, como é que eu vou fazer essa contraluz? Cenógrafo escrota, né? Exatamente. E é bem importante, né, destacar essa importância dos técnicos do teatro. Assim, quando a gente consegue se afinar, quando a gente consegue criar, também trazer os técnicos para a nossa equipe, em prol do nosso trabalho, as coisas fluem de uma outra maneira. A gente vai fazer um encontro aqui só com técnicos, o projeto está previsto, para poder conversar também com eles, porque acho que não só os técnicos, né, de iluminação, mas as camareiras, as costureiras, todas essas pessoas que são fundamentais para um bom desenvolvimento de um trabalho, de um projeto. Eu quero abrir agora a nossa roda, chamar a nossa primeira pergunta, e para já a gente iniciar esse encontro também, não só eu e Dan com você, Fabi, mas também com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, vou chamar a Ângela, que é a nossa parceira aqui de Masterclass, está sempre aqui com a gente. Boa noite, Ângela, fique à vontade. Boa noite. Fábio fez um resumão das oficinas, deixou a gente sem saída de pergunta, respondeu tudo. Mas, assim, achei bem interessante. Ontem eu estava assistindo a live de Caetano, e eu só pensava em Fábio, porque eu fui começando a fazer, eu sou atriz, eu não sou de iluminação. Aí eu já comecei a pensar nas falas dele, eu disse assim, gente, eu já estou aqui, é ótimo, maravilhoso essas lives. Outra coisa que você falou que é verdade, às vezes você entra no palco como ator e vem aquele canhão de luz em cima de você, que você não tem como ter emoção, você só sente aquele calor, parecendo que você está numa praia, não consegue abrir os olhos. E ainda ter alguma emoção para fazer aquilo é o caos. Então, eu achei interessante todas as falas de cenografia, de iluminação, de música, falando que tem que ter essa participação, essa troca, né? Entre o ator e todos, técnicos, todos. Quando eu chego no Sesc, Teatro Sesc do Pelourinho ali, os meninos já conhecem a gente, porque tem que ter afinidade, com jeitinho se consegue tudo, né? E eu gostei, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você já falou tudo, sobre a pontuação que você fez, que muitas coisas você encontra no texto. Eu achei interessante todos falarem isso, que sempre estão dando uma olhada no texto, porque eu trabalho desde 2004 com teatro. Mas, assim, é sempre assim, o iluminador, ele chega naquele momento que já vai estrear o espetáculo. Então, muitas vezes, ele nem sabe a necessidade real daquele espetáculo, daquele ator. Ele vai tentando, né? Tentando que aconteça como o diretor quer, mas nem sempre, até o ator, para estar dentro da cabeça do diretor, né, Dani? Para imaginar o que ele está pensando, mesmo que ele fale, é um pouco difícil.
Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso, sobre o texto e esse reconhecimento, né, dessa iluminação, desse trabalho dentro do próprio texto, que muitas vezes acaba se modificando, porque o diretor às vezes tem ideias. Né? Obrigada, meninas. Ô, Ângela, que bom. Olha só, porque assim, eu sou... eu tenho uma formação digamos assim, antiga, né? Antiga, assim. Para mim, o teatro, assim, ele parte do ator e do texto. Depois vem as outras coisas todas, né? Mas é porque, assim, quando eu falei na oficina sobre essa questão do texto, é muito principalmente quando o iluminador ele está no começo do processo, né? Porque, assim, qual o material que o iluminador tem para conversar com o diretor bem antes de referências visuais, bem antes de entender a encenação, até para entender e discutir a encenação, né? Porque você pode pegar um texto, digamos, uma tragédia, e você fazer uma coisa bem moderna, né? Você tá assim, porque o texto é o princípio, mas não necessariamente o texto é uma coisa que você não é um dogma. Texto não é dogma que você não possa mexer. Por isso que eu acho assim que o dramaturgo ele escreve o texto dele assim, quando o dramaturgo faz um texto, ele pensa na formação daquela frase, na formação ele escolhe aquelas palavras, né? Então, assim, também quando um ator pega um texto e quer facilitar e quer dizer, ninguém fala assim desse jeito. Ora, mas o dramaturgo fez esse personagem para não falar igual. Não é um personagem naturalista, né? Ele tem um jeito próprio de falar. E às vezes, em muitos casos, os atores tendem a ir para o mais fácil, que é, deixa eu botar numa linguagem fácil aqui para todo mundo. Isso eu não discordo que isso possa ser feito, porque há textos e há textos, né? Mas você não pode fazer isso logo de cara, de prima. Você estuda antes, você faz o seu dever de casa antes sobre o texto, sobre as palavras. Pô, o cara botou 3 palavras seguidas que acabam de togo crescente. Pô, isso tá estranho, né? Mas é estranho, mas o cara pensou nisso. E aí, quando eu, iluminador, eu digo assim, eu parto do próprio texto, é porque o texto me dá dicas. O texto me dá dicas de espaço, o texto me dá dicas de emoção de personagem, porque, assim, muitas vezes, uma emoção de uma cena, de um personagem, me dá o start para eu pensar num tom, para eu pensar assim, pô, essa cena é cálida, essa cena ela é fria, ela é inóspita, porque eles estão falando sobre palavras cirúrgicas, sei lá que porra é, sabe? E aqui, assim, qual é o contraporra? Mas aí, se eles estão falando assim, eu vou fazer o contrário, eu vou botar uma outra luz aqui para fazer o jogo. Aí, nesse caso, é o meu estudo de texto, porque eu tenho o texto, como eu sou dramaturgo, e como eu uso a luz como uma dramaturgia, né? O meu pensamento, ele também está assim, onde eu ajudo a contar. Aí tudo bem, eu posso usar com a intensidade, com o ângulo, com a quantidade de equipamento, eu posso usar esses elementos estéticos que a luz tem. Mas aí eu marco para mim assim, o que é que o texto já me traz?
Ah, eles estão em um parque, é uma área aberta. Ah, eles estão numa casa, uma casa pequena, um cômodo pequeno. Ah, essa personagem aqui, ela ficou órfã, sabe? E aí você vai anotando essas coisas até para conversar com o diretor. Ele vai dizer para mim, não, espírito, eu vou fazer essa cena como fosse um samba-enredo. Essa cena da morte aqui, para mim, é um samba-enredo. Até para eu entender o que era o texto e o que o diretor quer. Isso sem nenhum juízo de valor, dizer, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, não. É só para eu chegar sabendo. Eu acho que assim, o profissional ele tem que estudar o seu negócio, né? Seja, né, aquela coisa de chegar na hora, de ler o texto antes para conhecer, né? Ele tem que fazer o seu dever de casa, porque ele tem que se alimentar. Então, assim, eu me alimento logo de cara do texto, quando tem texto. Porque hoje também a gente tem peças que se criam, né, no próprio ensaio. Aí, quando tem essas do próprio ensaio, requer que você, iluminador, também vá ver mais ensaios, né? Eu falei uma coisa assim que muitas vezes assim a interpretação do ator é que me dava dicas de onde é que a luz tinha que ser, de como é que a luz deveria ser para uma cena, né? A interpretação do ator, né? Então assim, eu agradeço aos atores que me ensinaram muita coisa nesse sentido. E aí aquela coisa que você está falando, você é atriz, chega lá no teatro, tem uma luz forte na sua cara. É porque também falta a gente, nós, chegar para você, dizer assim, Ângela, essa luz forte aqui, ela está muito forte mesmo, cara. Ela está muito forte mesmo, assim, essa luz aqui é um pouco, porque essa personagem ela está com um incômodo muito grande e, assim, é um pouco que ela fica cega, ela está cega de dia de amor, ela está cega de ódio, ela tá assim. Então eu quis botar essa luz muito forte como outro signo para essa cena. Como por exemplo, no Amor Barato, na montagem daqui de Salvador. Tem uma cena em que os ratos classe média queimam um rato pobre preto, né? Uma referência àquele índio lá atrás que foi assassinado em um ponto de ônibus lá em Brasília. Já foram outros depois disso, né? Assim, infelizmente. E aí, essa cena, que era uma cena extremamente de violência verbal, nem tinha muita coisa física, não, né? Porque a peça diz assim, vamos queimar esse rato pobre, esse rato preto, esse rato sei o que lá, vamos queimar esse rato. Era uma coisa assim. Aí o que é que eu fiz? Eu, nessa cena, que era uma violência tão foda, assim, verbal, eu botei essa luz chapadona, luz clara, como não tinha em nenhum momento da peça. Porque a peça se passava no submundo, nos esgotos. Então, essa luz, mais especificamente, eu coloquei ela chapada. Tudo que eu tinha de luz branca, luz sem filtro, sem nada, eu coloquei a 100%. Então, assim, era uma luz chapadona, tinha uma luz que iluminava, assim, era como eu, encenador. Aí vem o conceito lá atrás do encenador. Diz assim, essa cena, para mim, é uma violência que a gente precisa ver. Ela é explícita, ela está na televisão todo dia. A gente não está vendo. Eu não quero charme nessa cena. Eu quero uma coisa grotesca, uma coisa sem filtro. E aí, nessa cena, eu botei uma luz chapadona. Então, assim, foi um signo que eu, iluminador e de diretor, porque aí o iluminador ajudou o diretor, diz assim, pô, essa cena vamos botar uma luz clara aí, velho, né? Pois é. Então eu acho que essa coisa também falta
ao iluminador, às vezes, é porque é tão pouco tempo, e não é porque a gente não quer, não, é porque às vezes não dá tempo mesmo, é de explicar cena por cena a composição, dizer, ó, gente, ó, tem isso aqui, tem 4 focos aqui, veja aí, entra aí nesses focos, é para aquela cena tal. Aí outra cena, ó, gente, tem uma luz de chão que vai bater no olho e vai ser ruim, mas é a cena tal e tal e tal, explicando, né? Porque é claro, é assim, o ator, ele para mim, ele chega lá e ele dá de cara com vários elementos que lhe perturbam, né? Ele nunca ensaiou com o figurino, ele não teve aquela luz, né? Eu tô falando isso de uma coisa que, assim, embora hoje a gente entende que a gente está em um nível que a gente sabe que o figurino tem que entrar antes, e que a luz tem que entrar antes, mas às vezes no nosso processo, né, diário, né, mais comum, digamos assim, a gente sabe que os elementos às vezes chegam na tora, né? E o ator ensaiou 2 meses, mas ensaiou sem chapéu. Nem ele pensou que ia ter um chapéu. Porque se ele soubesse que ia ter um chapéu, ele pegava o próprio de casa e aí botava, né? Mas enfim, é porque eu acho que são elementos que precisam ser compartilhados. Às vezes, até para que o ator ele também compreenda qual é o processo de criação da iluminação, que não é só clarear, não é só iluminar, né? Tem outros signos aí. E aí por último, você falou aquela coisa, a gente conhece os técnicos dos espaços, ele dá um jeitinho, tal. A nossa meta é que isso não precisa ser um jeitinho, né? Que os técnicos, e hoje, cara, hoje eu frequento os teatros e eu me bato de cara com muito técnico bom, técnico sensível. O que eu falo assim, que a gente também tem que contribuir para a formação do sensível dos técnicos, que é ele ver ensaio, ele entender por que aquela cena é assim, né? É porque a gente faz o que a gente produz e aí às vezes a gente não mostra nem para quem trabalha com a gente. Isso é muito, né? Louco, né? Exato. Né? E assim, essa separação, né? Tô lendo um livro sobre roteiro de audiovisual, é justamente essa confusão que fazem, querendo separar muito, parece que existe a equipe artística e a equipe técnica, né? Mas é a equipe da obra, né? A equipe da obra. Acho que essa separação entre técnico e artístico, ela deve ser cada vez menor nesse sentido. Justamente porque ninguém trabalha com sensibilidade ali. Pois é, eu acho que tem que ter um pouco daquele negócio de ser especialista, né? Parece que as coisas são assim, compartimentadas. Até acho assim, que você pode compartimentar. Você pode dizer, não, eu quero ser iluminador e estudar, etc. E tal. Isso não quer dizer que você não compreenda o beabá de uma cenografia, que você não compreenda e eu sou super a favor disso. De um figurino. Né? A gente costumava falar muito no Nata, que processo colaborativo, a gente costumava falar muito isso. A gente entende processo colaborativo onde todo mundo pode opinar sobre tudo. Mas a gente tinha uma política dentro do grupo que era de cada um procura se especializar na sua área, aprofundar cada vez mais. Porque por mais que a gente escute todo mundo, é importante ter alguém ali que a gente possa respeitar e compreender que se dedicou, né, especificamente para aquilo. E eu acho que a lógica da técnica é um pouco essa também. Sim, sim. Fábio, tem uma pessoa aqui que tem mais uma pergunta para fazer. Manda lá. Eu acho que é essencial, que, por exemplo, é um diálogo que eu vejo poucas vezes acontecer, que eu acho que é tão importante, que é entre produção e iluminação. Aí, Nani trabalha com a gente na equipe de produção e ela está aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Oi, aqui de novo. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Sobre os LEDs, o que é que eles têm de diferente? Se eles são melhores para teatro, espetáculo ou para show?
E a outra pergunta é sobre agora na pandemia, como é que dá para fazer uma boa luz em casa para uma apresentação online? Arrasou, Sim, produtora, falei, né? produtora Pensando. meteu aí. Arrasou, preocupada na logística. E... Na logística, dizer assim, como é que eu gasto menos e faço uma luz bacana. Bem isso. Olha só, Dani, eu não sou a pessoa mais preparada para te falar sobre essa questão do LED, não, tá? Porque, assim, eu como iluminador, como técnico, eu perdi um pouco esse bonde dos equipamentos e do estudo técnico de cada equipamento, né? A gente tem no teatro de uso comum, digamos assim, alguns equipamentos, algumas coisas que são a lâmpada pá, o PC, o elipsoidal, o Fresnel, o Setlight e o LED. O LED, ele é uma luz fria, né? Que não é uma luz que gere uma temperatura nem física, quer dizer, ele gera uma temperatura visual, que é a temperatura física, né, que a gente enxerga, de 5.000 e assim pouco, porque essa luz do PC, do Fresnel, é uma luz halógena, né, que é uma luz de uma temperatura quente, né, de 3.600 kelvins, uma coisa assim. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para te falar dessa separação, dessa explicação sobre o LED. Mas o que eu posso te falar é sobre o uso dele, né? O que é que eu acho do uso dele? O LED, ele veio para facilitar muita coisa, muita coisa. E a tecnologia do próprio LED, ele avançou nesses últimos anos, ele avançou muito, muito bem assim. Hoje a gente tem equipamento de LED que a gente usa no teatro, que ele faz várias coisas incríveis, poupando energia, né? E fazendo efeitos que antes a gente botava uma gelatina, botava. Hoje você muda de cor, hoje você facilita coisas aí. Mas tem certas coisas, por exemplo, o LED, ele não tem uma temperatura. Quando você bota o LED na cena, tem pessoas que acham a temperatura dele não muito agradável, né? Sobretudo quando você usa o que a gente chama da luz branca, né? Que é a mistura das cores todas. E o LED, ele não te possibilita ainda entrar numa sensibilidade de intensidade. Ele meio que vai, ele sobe a luz e dá uns tremeliques e aí sobe. Hoje já tem até esses LEDs mais sensíveis, mas ainda não está no nosso dia a dia. E aí, essa coisa de usar no teatro, usar show, cara, eu sempre acho que tudo você pode usar em tudo. Sempre acho. Por exemplo, eu uso Movie em teatro de uma forma diferente do que usa em show, né? Show é mais para composição, de movimento, né? Mas o Movie Light, por exemplo, te facilita muita coisa, às vezes, de composição, de um foco, ou de uma ambientação, ou de um efeito, né? Eu acho que cada equipamento, ele te provoca, ele te oferece uma determinada qualidade de luz, né?
Então, o uso dele cabe em todos os lugares, dependendo para o que você quer. Se você quer uma luz sensível, baixar a intensidade, usar uns 30%, fazer uma luz baixinha, você sabe que você não vai poder, por enquanto ainda, usar o LED, porque o LED ele não regula a intensidade dessa forma. Mas eu, como eu te disse antes, eu não sou a pessoa mais especialista, porque pode ser que já alguém vai dizer, não, mas tem um LED assim, feito com lâmpada tal e tal e tal e tal, que já te dá essa possibilidade, etc e tal. Eu estou te falando da minha experiência, né, dos equipamentos que eu encontro nos teatros. E aí, sobre a luz para você fazer em casa. Aí depende qual é o objeto que você quer iluminar, né? Se você quer iluminar uma coisa pequena, cara, a melhor opção hoje em dia é o LED. Hoje você tem lâmpadas que você atarracha, uma lâmpada comum, né? Que você bota no seu abajur, liga lá, e aí você trabalha com isso. Você tem aquelas lâmpadas de LED de iluminar fachada, né, que parece um set light, que você tem essas luzes que abrem muito. Então, assim, depende muito para o que você quer e o que você quer. Mas, assim, para fazer luz em casa, pensando no consumo, pensando na eficiência entre gasto que você tem de compra, de aquisição de algum material desse e o uso dele em casa, cara, eu optaria pelo LED fácil, né? Tem aí no mercado vários tipos de lâmpadas, intensidades, lâmpadas de cor de sensação mais fria, de quente, né? Quando eu falo fria, é aquela luz branca, né? De 5.600, de 5.000 e pouco, que é aquela luz mais de fluorescente, né? E tem aquelas lâmpadas LED já que simulam uma luz, uma lâmpada halógena, né? Que aí você vai trabalhar com aproximação, com contraluz. Aí vem da concepção, aquela coisa que eu falei, que eu acho, não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei. Eu fiz agora uma live, que é o show de Jarbas Bittencourt, que eu fiz dentro de uma composição que eu gosto muito. Aquela luz, aquela composição de 3 pontos de luz. E isso aí você varia, você faz para tudo, né? É a luz principal, é a luz de compensação e a contraluz. Você tem essas 3 luzes em 3 pontos do objeto e em 3 alturas do objeto. Você botando essas 3 luzes, aí você vai trabalhar com o quê? Com intensidades dessas 3 luzes e alturas dessas 3 luzes, né? Se você puder mexer em alturas, você mexe. Mas se você tem essas 3 luzes, eu posso ter uma minha luz principal a 60%, minha contraluz a 100% e minha compensação, que é para tirar um pouco da sombra dura, né, a 50%. Sei lá, eu posso ter uma luz quente de um lado, uma luz fria do outro, uma luz quente atrás. Ou seja, com esses três elementos físicos, né, esses 3 pontos, você faz uma luz bem interessante, né? Se você vai fazer uma live sozinha, ou você vai fazer uma voz de violão, aí você trabalha com aproximação dessa luz no objeto, com intensidade, zoom. Você tem uma luz lá de 100 watts, o outro você tem lá de 50 watts, enfim, não sei. Aí depende muito, né, de como é que se usa os elementos que tem. Mas para quem fez spot lata, luz
de farol de Fusca, eu sempre acho, cara, que luz artesanal é a grande sacada, e o LED veio facilitar e ajudar demais. Ah, mas aí o LED não tem aquela intensidade bonita. Cara, esqueça isso e vamos usar o que a gente tem, né? Porque eu acho que o LED ele é barato, ele gasta pouco, sabe? É viável. Hoje em dia é viável, sobretudo para grupos menores, grupos de teatro de escola, grupo de dança, em escola de comunidade, essas coisas todas. Eu sempre acho que a gente não precisa ir para aquela luz que tem no teatro, com aquelas coisas todas, sabe? Quando tem teatro, é mais interessante. Isso. Tiago, caiu a câmera dele aqui agora. Travou um pouquinho. Posso fazer uma observaçãozinha? Pode sim, Ângela, claro, fica à vontade. É sobre iluminação, que eu até digitei. Eu fiz agora, eu estava dormindo, acordei com uma personagem na cabeça durante a pandemia, e aí eu apresentei já 2 vezes no Teatro em Casa, um projeto de um colega meu, e fiz essa luz que está aqui. Ela é coaching em relacionamento, sentava numa bancada, e aqui, aí é interessante brincar com a luz em casa. Em casa, você fazer as coisas em casa, a gente está resistente. Mas fazer, a gente brinca muito mais, a gente fica muito mais solto, a criatividade rola mais. Amei. Sim, Só para dar uma super dica, porque em casa, não, aqui essa luz, eu usei essa luz que está aqui. Né? pois é. E aí vem, assim, da sua sensibilidade para a luz, porque assim, se você quer fazer uma luz que não tenha sombra, você sabe que você vai ter que cobrir, botar 2 assim na frente. Se você sabe que se você bota a luz muito baixa, você cria sombras aqui, aí você vai fazendo esses testes. Eu acho que assim, você pegar uma fonte de luz só e botar assim, essa luz aqui, deixa eu ver, essa luz aqui atrás, deixa eu ver, agora botar aqui atrás. Você vai vendo. É uma coisa física, né? Você vai experimentando coisas. É isso que Então, eu queria perguntar para você, Fabinho. Você falou muito da coisa da precariedade, de como você começou, de como isso foi também potente dentro do seu processo. E a gente sempre recebe pessoas que estão muito iniciando, assim, aqui nas oficinas. Quais são assim, as alternativas que você podia indicar para alguém que não tem condição de talvez alugar um equipamento, ou então não vai fazer uma peça no teatro que tenha esse equipamento? Quais são as possibilidades ainda, apesar da gente sempre entendendo que o LED é uma coisa que vai ganhar proporções até maiores do que ele tem, mas eu ainda acredito naquela ribaltazinha que a gente faz com lâmpada, sabe? Naquelas coisas, aqueles refletores de lata. Eu fiz muito isso. Então eu queria que você desse um pouquinho dessas dicas também. cara, eu acho que assim, se for para dar uma dica, eu que vim de teatro de grupo, de escola, de comunidade, essas coisas todas, assim, eu daria a dica de dizer assim, esqueça aquela luz que você viu lá no teatro e use a luz como um elemento que você quer dizer alguma coisa com aquela luz. Assim, eu posso botar apenas um bocal com um fio, um bocal e uma lâmpada e espalhar várias lâmpadas aqui e eu fazer a minha peça assim. Eu posso pegar uma madeira, botar vários bocais, passar um fio, botar várias lâmpadas e botar embaixo, fazer uma ribalta. Mas aí eu acho que também, assim, essa coisa que eu falei para Ângela aqui, cara, é fazer os testes, assim. Eu aprendi luz fazendo luz, errando, né? E assim, eu não sei fazer luz. Você não sabe, mas você tem uma sensibilidade, né? E aí, assim, sobretudo, a coisa assim, eu faço eu não tenho material, não tenho recurso nenhum. Cara, hoje em dia, todo mundo, dá para se comprar uma lâmpada LED, lâmpada comum, de bocal. Aí eu tenho em casa um abajur, né? Eu posso botar aqui, eu posso fazer. Eu vou botar o abajur aqui embaixo. Por que aqui embaixo?
porque eu vou tirar a sombra que eu tenho de uma luz aqui de cima, que está fazendo muita sombra aqui no olho do ator. Eu vou pegar 2 abajures e vou botar aqui embaixo. E aí eu vou fazer a minha ribalta. Hoje em dia, cara, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Assim, não é necessário você ter equipamentos para você fazer uma boa luz cênica. Eu acho que talvez falte alguma informação, falte algum dado, né, para a pessoa, mas nada que impeça que ela possa pegar o que ela tem e que os companheiros e as companheiras da cena têm em casa, né? Tem fio e tem bocal, dá. Porque antigamente tinha uma coisa assim, eu fazia 2 ribaltas de lâmpada incandescente, porque não tinha LED, era incandescente. Cara, eu só podia ligar elas na tomada. Porque se eu ligasse mais, caía a luz ou da escola, ou da casa, ou do bar vizinho que emprestou, porque ainda tinha isso, que era muita intensidade, né? Hoje, com o LED, você bota várias coisas e você não consome tanto, né? Então, assim, essa questão... aquela coisa que a gente pensa, uma tomada ela só suporta 1000 watts aqui. Se eu colocar na tomada, é só 1000 watts, então eu só podia botar um equipamento, né? Então, e assim, eu não posso botar muito tempo, porque se eu botar muito tempo, esquenta, queima e vai dar um curto, né? Então, hoje em dia, a minha dica é esqueça a priori aquela luz lá do teatro, em querer aquele equipamento. Não é esquecer os efeitos que você deseja, porque você pode ir lá no teatro ver a peça do Thiago lá, você, pô, o Thiago fez um efeito lindo, como é que eu reproduzo isso com o equipamento que eu tenho? Acho que vale isso. E vale a pena fazer um cursinho básico de eletricidade, né? Porque eu acho que é sempre muito bem-vindo, assim. Como é que você bota um bocal, uma tomada, qual é a quantidade de luz que eu posso botar aqui numa tomada para que não tenha um curto, né? Quanto tempo que eu posso deixar essa luz ligada, aquelas coisas todas de segurança, né? Que é sempre bom. Eu no ensino médio, rapaz, meu professor de eletricidade, de física, na verdade, me botava para fazer essas coisas e eu não prestei muita atenção, confesso. Quando a gente entrou nessa lógica do grupo de teatro, né, de todo mundo aprender tudo de esporte, devia ter aprendido isso. Mas tem uma coisa que eu sinto, a gente já finalizando aqui, o nosso horário tá chegando, né? Eu sinto um pouco, não sei se você sente também, Fábio, que as pessoas estão se atentando mais para essa questão de iluminação agora que elas estão fazendo muito conteúdo virtual, agora que tem muito essa lógica, né, da produção dentro de suas casas. Eu sinto que tem uma atenção maior. Não sei se o audiovisual faz isso também, né? Mas a gente vê muito objeto para pensar a luz em casa, para ambientar esse fundo, esses youtubers da vida. Eu não sei onde é que isso vai dar na questão da luz teatral, né? Eu não sei onde é que isso se encara, mas eu sinto que existe um olhar para uma coisa, porque eu sentia muito isso também quando falava. Parecia que a iluminação era o único elemento que podia chegar depois, né? Eu sentia muito isso. Era o elemento que a gente dizia, não, pode chegar no último dia, só tem o teatro mesmo para fazer. Me parece que hoje tem um olhar mais... Como é que eu posso dizer? Um olhar mais democrático mesmo para essas áreas. Aí me parece que essa coisa de colocar as pessoas para experimentarem, ou no mínimo para perceberem o uso da iluminação, essa coisa de decoração nas casas, que antigamente eu não sentia que tinha tanta preocupação com a luz, né? Você vê que a casa hoje ela é pensada também como projeto de iluminação um pouco. Antigamente era uma luz no meio da tábua lá da ripa e tá tudo certo. E aí me parece que existe um olhar mais próximo. Na verdade, eu acho que é o entendimento. O microfone eu acho que saiu de perto de ti. Eu acho que é o entendimento que
que a luz é um elemento estético, né? Então, assim, tudo bem, assim, essa coisa dos 3 pontos de iluminação, isso é um conceito técnico, né, que você pode aplicar na luz da cena que o olho vê, e você pode aplicar, se quiser, na luz do audiovisual. Que tem agora sim, você pode até usar a mesma técnica, mas não é a mesma coisa, né? Você o olho da câmera vê coisas que você não vê no olho nu, né? Então, assim, tem questão de intensidade, tem questão de padrão, por exemplo, o padrão da iluminação dessas que hoje a gente tá vendo é sempre uma luz mais sem sombra, né? Aquela luz que não tem sombra. E aí eu parto para a luz, seja do audiovisual, ou seja, nas artes cênicas. Eu parto sempre do princípio da luz como um elemento estético. O que é que eu quero dizer com essa luz? Assim, eu não posso, nós que criamos, né, que criamos conteúdo, eu não posso pensar que uma luz, quando eu boto, ela pode ser apenas para deixar claro, para clarear. Essa pode ser até a primeira função em alguns aspectos. Mas eu como criador, eu quero dizer mais coisa. Se eu apagar uma luz aqui, vai ter uma sombra. Já tenho uma outra luz aqui. Se eu jogo essa luz para cá, eu tenho uma outra. E você, meu espectador que está aí do outro lado, tá me vendo de outro modo. Se eu tiro essa luz que está aqui, sabe? O espírito tá branco, tá pálido, né? Essa luz agora está mais quente. Então, assim, eu passo sempre do princípio, pensemos no que eu quero dizer com uma luz, pensemos na luz, sempre quando nós, criadores de conteúdo, vamos pensar, eu quero fazer uma luz. Então, pensa a luz como elemento estético, né? A luz causa uma sensação, ela causa um efeito, ela causa uma leitura. A luz é signo também, né? É isso. Exato. Fábio, eu queria muito te agradecer. Eu acho que finalizar esse ciclo contigo é muito simbólico para a gente, muito especial também, né? Finalizar com esse seu retorno à Bahia aqui também. A gente está muito feliz de te ter por perto, de te ter presente, de ter sua participação nesse projeto também, né? A gente está doido para que seja presencial, para que a gente se veja. Obrigado mesmo, muito obrigado por tudo. Eu acho que toda a equipe da NAU está muito contente com essa finalização dos ciclos das oficinas, dessa maneira, com a gente conversar e ouvir e aprender muito com a galera que a gente tanto admira, né? Que são referências para os nossos espetáculos. Tia, quer se despedir um pouquinho antes para a gente dar as últimas palavras? Obrigado. É isso, Fábio. Assim, muito obrigado. Assim, gratidão sempre de ter por perto e de poder te ouvir. Assim, eu acho que cada vez que a gente te escuta, desde a gravação, a gente aprende muito, assim, e ver como você é um cara de teatro e como você foi aprendendo as coisas e essas coisas tomaram grandes proporções nos seus trabalhos. Obrigado sempre. Um beijo em Ana, um beijo em Davi. E sejam bem-vindos novamente a Salvador. Estamos aqui. Vamos embarcar junto, né? Obrigado a todo mundo também. Não, pode falar, Fábio. Não, obrigado para todo mundo, né, que ficou aqui, que nos ouviu. O convite, cara, muito, muito massa, porque, assim, como eu falei, assim, eu sou um artista. Aí, quando vocês me convidaram para falar sobre luz, falei, caracas, vou ter que estudar tudo para poder falar.
Porque assim, eu uso luz como mais um elemento meu, assim, quando digo assim, eu não sou o iluminador, é porque eu acho que o profissional iluminador é o cara que estuda sobre a luz, sabe? Sobre o equipamento. Eu conheço e eu tenho pessoas próximas. Cara, o cara vai falar sobre para você, Nani, sobre o LED, que o LED é um microponto de não sei de quê, que une para não sei o quê, que ele é alimentado dessa forma, blá, tem tantos volts, que faz uma luz assim, que explode um negócio, não é exatamente uma lâmpada, e blá, 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 blá. Os caras falam que eu tenho uma inveja. Sabe? O cara sabe falar sobre o ângulo certo, porque o ângulo, porque o foco 5 abre daquela forma, porque o filamento não sei de onde. Então, assim, nesse caso, não sou eu, né? O que eu sempre curti, embora eu tenha trabalhado durante muito tempo com iluminação, e eu adoro, mas não é a minha praia primeira, digamos assim. Ou então ela é as primeiras, né? Das primeiras, né? Porque não é só uma, né? Porque quando eu penso luz, eu penso dramaturgia. Quando eu penso na encenação, eu penso luz. E aí as coisas, para mim, da minha formação, elas estão juntas. Aí quando vocês me convidaram, eu falei, caracas, vou ter que estudar para falar essa porra toda, porque tem coisas que eu não sei mesmo, né? E aí foi massa porque na verdade para mim foi muito bacana, porque foi uma revisita à minha forma de trabalhar, à minha formação, né? E ao modo que eu nunca parei para pensar da minha forma de criação. Quando eu estava preparando para fazer a oficina, que eu falei, pô, peraí, deixa eu me estruturar aqui. Aí eu fui entendendo como era e como foram os meus processos de criação, né? Isso serviu para isso. Então, assim, para mim foi um presente enorme fazer parte disso aqui, fazer parte desse bate-papo, né, sobre luz, porque eu aprendi muito, muito mesmo, assim, dizer, pô, aquilo ali que eu fiz, eu poderia ter feito de outro modo, sabe, assim, essa reflexão do aprendizado, né, que eu acho que para mim já foi incrível. Viu? Aí Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, Fábio, porque, inclusive, o projeto original, né? As oficinas, para quem não sabe, iam acontecer presenciais, né? O projeto original era convidar vocês justamente para a gente fazer uma oficina presencial com estudos de caso dos espetáculos de vocês, que todas as pessoas que nós pensamos são pessoas, na verdade, que nós víamos a cena antes de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Salvador, o Homem da Luz para mim era você. Então, eu vi muitos espetáculos iluminados por você. Quando a gente chamou o Luiz, também ele fez um musical com a Barca dos Corações Partidos, que nos chama muita atenção, né? Elísio, com a lógica dessa dramaturgia com os musicais agora que ele está expandindo o Brasil. Então, a gente pensou em todo mundo, justamente pensando nas obras, muito mais do que nas técnicas. Que massa. É muito legal, porque quando a gente vê você fazer isso, eu disse, sintonia, né? Sintonia. Porque a sua obra, o seu método de criar, o seu modo de criar, que faz com que a gente repense e a partir daí a gente procure as coisas, né? Exatamente. Obrigado mesmo pela disponibilidade, obrigadíssimo, pela paciência, por tudo. Obrigado para vocês todas. Foi lindo, foi lindo. E a gente continua, né? Então a gente continua, a gente vai dar essa pausa agora, né, natalina. Exato. Não é? O Réveillon. Mas voltaremos nossa navegação tão logo, com muitas novidades, com muitas coisas para acontecer ainda. E esse espetáculo. Vai sair. Vai sair, você gostou, claro que vai sair. Claro que vai. Claro que... Gente, quem quiser aproveitar essa pausazinha para ver todo o conteúdo já criado, é só acessar www.projetonau.arte.br, que todas as oficinas, todas as masterclass, todos os eventos discutindo as temáticas da Nau estão lá, que aí em janeiro a gente chega com muito mais, viu? Então acho que não vai dar tempo de ver se deixar para janeiro. Exatamente. Tem esse tempo com esse material todo, um material maravilhoso. Assim, eu vi
todas as carinhas assim nos cards juntas, também são essas pessoas que estão ajudando a gente, que estão contribuindo para que a gente faça esse projeto possível nesse tempo. Então, aproveitem, porque vamos voltar com muitos conteúdos, não é isso? Isso. Então, Boa noite. Tá bom. Boa noite, Feliz Natal. A gente se vê em 2021 com muita saúde, com certeza. Tempos melhores, ventos melhores, mares mais possíveis para a gente se navegar. Agradecer a Fundação Gregório de Matos, nossa apoiadora, nossa realizadora também, através do edital Fábrica de Musicais Ano 2. Agradecer a Via Press, nossa parceira, nossa realizadora. Agradecer a Marmundi, a todos vocês que abrem as portas das suas casas, suas janelinhas, para que a gente possa entrar e para que a gente possa estar junto, mesmo na distância. Obrigado, Daniel, e seguimos juntos nessa navegação, viu? Beijo. Obrigado, Fábio. Beijo, boa noite. Até Beijo, 2021. Tchau, tchau.